Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Sinceramente Camille. Eu tô muito animado com o episódio de hoje, porque a gente vai mexer nos traumas da vida. Que bom, né? E, gente, olha só, já se inscreve aqui no canal, se você tá ouvindo isso por qualquer outra plataforma de stream. Dá o seu like aí, já segue o nosso perfil também, tá bom? Isso é muito importante pra gente. E também escuta até o finzinho e avalia pra gente saber se tá bom, se tá ruim, tá bom? Isso é muito importante. Comenta também pra gente que você gostaria que mudasse, qual assunto a gente pode conversar. Quem você gostaria de ver aqui? Tô planejando, né, chamar uma pessoa muito famosíssima, né, regisadíssima, o Bember. Pra gente fazer um quadro de Senhor e Senhora Bember, quem sabe. E é isso, gente. Hoje a gente vai conversar sobre ressentimentos. Ai, papai, né? Perdão, falta de perdão, o que fazer depois de perdoar, né? E olha só, eu acho que a gente precisa começar esse assunto tão leve, facinho de lidar, pensando que nós como cristãos, né, o nosso dever sempre é nos retirarmos desse lugar de vítima. Gente, isso vocês vão cansar de me ouvir falar, porque é meu lema de vida, sabe? Vamos lá. Eu cresci sendo muito pressionada, né, num ambiente, né, meus pais sempre muito rígidos, assim, muito, né, de disciplina, até mesmo em relação a questões da igreja, né, sempre bastante, sim, rigorosos, né? E isso trouxe muitas coisas boas no meu caráter. Meus pais me ensinaram a ser uma pessoa de palavra, me ensinaram a ser uma pessoa verdadeira, me ensinaram a ser uma pessoa com senso de responsabilidade, com senso de causa e consequência. E isso realmente trouxe para mim muitas coisas boas, mas também trouxe para mim um senso de muitas vezes injustiça, porque era muito, fica quieta, é o que eu tô falando, você me obedeça. Entendeu? Era muito que acontecia. E essa falta de diálogo, muitas vezes, por conta da autoridade deles, né? Que eu super compreendo, gerou em mim, muitas vezes, esse sentimento de injustiça que me fazia acreditar que eu era vítima. E aí é que tá a nossa cilada, sabe? A gente começa a acreditar nessa narrativa de que o mundo tá contra a gente. E um dia, meu próprio pai me disse, né, que até mesmo essa minha, vamos lá, falta, ou até mesmo esse medo do confronto, ou o medo de errar, o medo de estar nesse lugar desconfortável, ou até mesmo essa necessidade de estar tudo sempre muito bem e tudo sempre precisava estar ao meu favor, era uma certa vaidade, uma certa arrogância, né? E se a gente for parar pra pensar, a gente alimentar essa narrativa de vítima protege tanto o nosso ego, porque a gente conversou sobre isso já, eu acredito que ainda não, mas é algo que a gente precisa pensar como crente. A vítima, ela nunca se responsabiliza por nada, porque afinal ela é vítima, ela não fez nada para merecer aquilo. Nada para merecer aquilo, entende? E nós, como cristãos, a gente precisa fugir desse lugar, entende? Porque a gente sempre faz alguma coisa. Então, assim, por mais que pode ser que você não fez nada, o mínimo que a gente precisa fazer é buscar em Deus saber se a gente de fato não fez nada. O mínimo, sabe? O mínimo é refletir. O mínimo é usar daquela situação pra, será que eu não tô falhando? Será que a culpa não é minha? Será que eu não tenho responsabilidade nisso? E essa é a chave, entende? E vai ser muito importante a gente começar falando disso, porque, gente, pra perdoar, não tem como a gente viver essa vida de perdão esperando que o outro mude, esperando que o perdão venha do outro. Mas nunca me pediu perdão, como que eu vou perdoar? Eu tô aqui há 25 anos com esse ressentimento, com essa amargura, porque meu pai nunca me pediu desculpa. Sinto te dizer, a probabilidade é que ele nem saiba que ele errou com você. E se você for tocar nesse assunto,
não vai dar em nada. Por quê? Cara, o nosso sentimento, ele é responsabilidade nossa. Eu entendo que em relacionamentos saudáveis vai ser possível você trazer o seu sentimento e ter esse tipo de troca onde a pessoa vai se responsabilizar, vai ter responsabilidade afetiva quanto ao seu sentimento, né? Numa amizade saudável, né? Poxa, fulaninha, você fez tal coisa que não foi legal, tipo, você ramelou comigo e tal. E eu sei que não foi sua intenção, mas tipo, pô, fiquei chateada. E se é uma relação saudável, a pessoa vai falar o quê? Desculpa, me perdoa. Odeio a ideia de que você tá se sentindo assim, porque eu te amo. Isso é uma relação saudável, que é, infelizmente, a minoria, né? Então, cara, de praxe, né? Que seja algo de prática na sua vida. O seu melhor, maior e mais exercitado hábito, perdoar por você mesmo. Eu sei que perdão, ele é muito complexo porque ele envolve sentimento. E sentimento, pensamento, muitas vezes foge do nosso controle, muitas vezes. Mas a boa notícia é que a gente tem um Deus que nos cura e que usa a nossa angústia, o nosso medo, o nosso rancor mesmo para tratar o nosso caráter e para nos levar a um lugar de proximidade com Ele que é muito precioso, sabe? Que gera muita vida. Então, muitas vezes o perdão ele vai demorar para vir e eu até digo assim, às vezes o perdão ele já veio, mas sabe quando falta aquela leveza? Mas aí quando a gente está nesse lugar de proximidade com Cristo e a gente vai entendendo que a gente não é vítima, a gente vai entendendo que nós somos filhos e filhas. E o que isso significa? Que nós somos muito amados, muito desejados por Deus e que isso é o suficiente para nós. Que Ele pensa bem a nosso respeito, que Ele tem bons planos, bons sonhos a nosso respeito, que Ele já morreu, sacrificou por inteiro. Então essa graça nos alcança de tal maneira que a gente consegue, então, ter força através do Espírito Santo de sair desse lugar de vítima e sentir um pouquinho a dor do outro, sabe? Eu sei que muitas vezes o rigor da vida, né, ele estimula a gente a ir para dois caminhos, né, o caminho do vitimismo ou o caminho de você se revoltar, né, e você ficar nessa crise de justiça própria e querer fazer as coisas com as suas próprias mãos e você fica refém do outro porque você vive uma vida brigando com o outro para que ele mude, né? Não, eu preciso sentar e falar com fulano, porque eu vou falar A, B, C, D, E, e ele vai mudar, ele vai ter que me escutar, e ninguém tem que escutar nada de nós, entende? A gente precisa entender sempre porque o Senhor permitiu aquilo, e quando a gente está nesse lugar de proximidade com o Senhor, entender que se algo acontece é permissão dele, amém? Amém, igreja? E se ele tá permitindo que eu sinta essa dor, é porque ele tá me revelando um lugar que precisa da mão dele. Aonde dói, aonde é dor, aonde é angústia, é um lugar que precisa de Deus, é um lugar aonde a gente precisa entregar para o Senhor para que dali seja gerado vida, dali surja cura, dali realmente surja talvez um milagre. Isso é muito importante para a gente voltar ao nosso raciocínio de olhar para o outro. Porque a gente não consegue entregar aquilo que a gente não tem. Então, eu não consigo entregar perdão quando eu não me perdoo, primeiramente. Quando eu não entendo que os meus defeitos, os meus erros, eles não me definem. Mesmo eu me responsabilizando por eles, mesmo eu entendendo as consequências deles, eles não me definem. Meu caráter, aquilo que Deus pensa a meu respeito não é definido pelo meu erro, entende? Mas isso tudo é importante para que a gente realmente possa ter o olhar de Cristo, então, sobre as outras pessoas. Porque quando a gente é perdoado, a gente entende como perdoar.
porque a gente entende a graça do perdão, a gente entende o imerecimento no perdão. Jesus não precisava nos perdoar, ele não precisa nos perdoar, mas ele o faz, não porque merecemos, não porque fazemos algo que é grande e santo o suficiente para que ele nos perdoe, mas porque ele é santo, mas porque ele é perfeito, mas porque ele é o amor, ele nos perdoa. O perdão não é sobre o outro merecer ou não, mas é sobre eu ter algo para oferecer, mas é sobre eu entender o que eu carrego e eu conseguir estender. A graça que foi estendida sobre mim, eu estendo sobre o outro, e isso é poderoso, isso é muito poderoso, porque daí eu não tô nem aí se o outro nunca vai mudar e se o meu perdão vai ter algum efeito no outro ou não, porque é sobre mim, é sobre o meu relacionamento com Deus, é sobre aquilo que ele construiu em mim, e eu olho pro outro e eu vejo que o outro me machucou porque o outro tá doendo também, porque o outro tem uma história, um histórico, que seja uma falta, que seja, e aquilo ali me faz entender que eu preciso estender a graça por essa pessoa também, sabe? E isso é muito poderoso, gente. E nós, como cristãos, a gente precisa se livrar do ressentimento, sabe? Só a gente perde. Quantas vezes, gente, cansei, sabe? Brigar com amigos, brigar até mesmo com o Vitor. Até teve um dia, a gente tava no começo de casamento, a gente brigava bastante, assim, de discutir, sabe? Era muito difícil porque eu sempre tive as minhas emoções muito intensas, né? E o Vitor, ele é uma pessoa muito, muito prática. Então, ele nunca, tipo assim, entendeu no começo do casamento, né? Hoje, gente, ele já sabe lidar bem, graças a Deus. Mas sempre foi difícil pra ele no começo, ele entender a minha profundidade. E eu falava assim, o que você tá sentindo? E existia esse conflito entre nós dois de um não entender a linguagem do outro, sabe? Então, a gente tinha muitos conflitos. E até que um dia, eu, nessa minha intensidade maluca das minhas emoções, a gente perdeu, tipo, um dia que era pra ser super gostoso da gente juntos, eu fiquei emburrado o dia inteiro. E chegou de noite antes de dormir, porque a gente tem uma regra, né, de nunca dormir brigados. A gente teve que se resolver, né? Até porque eu mesmo não consigo dormir brigada com ele. Ele capota, né? Ele capota. Mas a gente foi então se resolver, conversar direitinho. E ele falou uma coisa pra mim que ficou pra sempre guardada no meu coração. Ele falou assim, amor, por que a gente não resolveu antes? Sabe? A gente perdeu um dia inteiro juntos, que nunca mais vai voltar, que poderia ter sido tão legal, tão gostoso, a gente poderia ter assistido o filme bem, comido, dado risada e tal, mas ficou nesse ciclo de ressentimento absurdo o dia inteiro pra, tipo, só agora você querer se resolver comigo, sabe? Tipo, a gente só perdeu, tanto você quanto eu, sabe? E desde então, eu tenho muito isso comigo, essa cultura de que a gente precisa ser o mais rápido possível em se livrar dos ressentimentos, em liberar perdão e buscar resolver as coisas, sabe? Porque só a gente perde. Só a gente perde noites de sono tranquilas, só a gente perde de ir para aquele lugar e ver a pessoa e não sentir nada. O quanto antes você perdoa aquela pessoa, o quanto antes você se livra desse efeito terrível que o ressentimento causa na gente, sabe? Esse desconforto. Então, cara, é realmente buscar em Deus. Jesus, me ensina a olhar essa pessoa com os teus olhos, não com os meus olhos de ferido, sabe? Não com os meus olhos humanos, carnais, mas com os seus olhos. Porque se você ama essa pessoa, claramente o Senhor vê algo de bom nela. Sabe, que eu possa enxergar isso e ter essa graça de realmente enxergar e sentir a dor dessa pessoa. E eu até mesmo, por mais que talvez você não concorde com a perspectiva que essa pessoa tem sobre tal situação, que você possa pelo menos ter uma expressão em inglês que é muito boa para isso. É calçar os calçados dessa pessoa, sabe? Que é literalmente estar na perspectiva dessa pessoa e entender um pouquinho como a mente daquela pessoa funciona. Porque pode ser que para você seja um absurdo como a mente dessa pessoa funciona, mas entender
talvez gere um pouquinho de empatia no seu coração, você consiga se retirar do centro dessa situação, sabe? E entender o que Deus quer trabalhar nisso tudo no seu coração. Aqui na igreja, a gente sempre tem tido esse cuidado, sabe? De eu, pelo menos com as meninas, a gente sempre, tipo assim, porque fulano não sei o que. Beleza? Uma droga. O que tá acontecendo? Mas por que será, né? Que Deus tá permitindo que isso aconteça com você? Vamos você voltar pro Senhor, se olhar no espelho e falar, Deus, o que essa situação tá revelando de feio sobre mim? Por quê? A gente nunca tem controle sobre como a pessoa vai reagir, como ela vai, se aquilo vai transformar ela ou não. E muitas vezes, o que a gente acha que aquela pessoa tem que mudar, tem que não sei o quê, tem que crescer, a gente não sabe de nada, entende? Porque a gente não é Deus, entende? Às vezes faz parte da essência que Deus colocou naquela pessoa, às vezes faz parte de um trauma tão pesado naquela pessoa, e você tá aqui, ó, com o teu dedinho apontado, julgando, se sentindo um ser superior e agindo como você não gostaria que agisse com você, sabe? Então, cara, vamos olhar para si, para o seu umbigo, se responsabilizar pelos seus problemas e sair desse lugar de não escuta, sabe? De uma falta de sensibilidade. Eu acredito que o ressentimento, ele causa essa bolha na gente, onde a gente fica respirando nosso próprio ar, sabe? E a gente só consegue respirar aquele próprio ar, a gente só consegue sentir aquele mesmo cheiro. E a gente não consegue entrar em contato com nenhuma outra perspectiva, com nenhum outro jeito de pensar. Cara, estoura essa bolha, respira, sabe? Não tenha medo do confronto que Deus possa estar trazendo para você. E, por favor, seja liberto desse lugar de vitimismo. Porque só você perde, só a gente perde. Entende? E eu sei que é um assunto tão profundo quando a gente fala sobre abusos, quando a gente fala sobre violência, quando a gente fala, na verdade, sobre qualquer tipo de violência, né? Física, verbal, sexual, psicológica, emocional. Eu entendo que isso é muito profundo, mas eu creio num Deus que não existe dor grande o suficiente que Ele não possa cobrir com o amor dEle. Que Ele não possa realmente usar para trazer vida e trazer um propósito, sabe? E muitas coisas no reino de Deus a gente não vai entender. A gente vai talvez morrer sem entender. Mas esse é o caminho da fé, entende? Esse é o caminho como cristãos de confiança. Confiar ao ponto de, mesmo nas angústias, mesmo naquilo que é tão dolorido e parece tão injusto, mesmo nesses momentos eu escolho confiar no Deus que me criou, no Deus que escolheu para que eu estivesse aqui e que Ele vai me mostrar um caminho para que isso gere vida. Seja em mim, seja em outras pessoas, mas nesse caminho de fé eu escolho confiar nele. Não necessariamente a gente vai caminhar sem dor. Muitas vezes existem coisas que vão latejar na gente, assim como o Victor, ele sofreu um acidente e ele até hoje não tem total mobilidade do ombro, por exemplo. Ele tem essa questão e provavelmente até morrer ele vai ter. Por quê? É um trauma, entende? Aquilo ali nunca mais vai ser como era antes. E o trauma, ele deixa marcas na gente. A gente muda nosso jeito de agir, de pensar. Aquilo realmente nos modifica de alguma maneira. Mas não precisa nos fazer refém. Entende? A gente não precisa colocar a nossa identidade toda refém a esse trauma. Mas ele pode sim ser uma lembrança de algo que aconteceu. Entende? Ele pode sim ser até mesmo um lugar aonde soa um alerta, sabe? A todo momento que eu tô respondendo muito do meu trauma, soa um alerta na minha cabeça, aonde me diz: volta pro seu lugar de secreto. Volta porque você tá precisando de uma manutenção na sua alma, no seu relacionamento com Deus, sabe? Isso pra mim é muito referente à ira. Eu tenho muitas dificuldades com a ira, já conversei isso com vocês no nosso primeiro episódio, né? E a agressividade, ela é muito a minha resposta do trauma.
Ela é muito minha resposta do trauma. Então, a partir do momento em que a agressividade, a ira, ela me controla, sou um alarme, sabe? Volta pro Senhor, vamos dar manutenção, o que tá acontecendo, entende? Eu tenho marcas e provavelmente vão ter épocas em que isso vai me controlar mais, me controlar menos, mas o que não pode faltar na gente como cristãos é sensibilidade, é sempre vigiar, gente, é sempre orar, sabe? Eu vejo uma geração tão em contato com os sentimentos, mas tão em contato, que a vida é refém dos sentimentos. Que a vida é refém daquilo, da perspectiva dela, da verdade dela, sabe? Eu lembro que teve uma fase que se falava muito isso. Ai, mas é a minha verdade. Ai, mas é a minha verdade. Sim, mas ela não é a única verdade. É importante que a gente considere a verdade dos outros também. É importante que a gente não faça da nossa verdade o nosso Senhor. A gente precisa ser flexível, maleável. Essa é a beleza dos relacionamentos. A possibilidade da gente crescer quando a gente está juntos. Gente, solidão é terrível. A gente não cresce. A gente, na verdade, só o nosso ego cresce. Só o nosso senso de pobre de mim, coitado de mim, nossa autocomiseração cresce. Mas o nosso caráter não é moldado. Por quê? É o confronto, é o desconforto. É a gente estar nesse lugar onde, eita, tá doendo, eita, meu Deus, o que tá acontecendo? Tô perdendo o controle, tô falando que não devia, pensando que não devia, querendo dar na cara do outro. O que tá acontecendo? É nesse lugar que a gente precisa respirar e falar, eita, que eu preciso de Deus. E não um lugar onde a gente se coloca como pobre de mim. Pobre de mim, coitado de mim. Não, véi, você não é coitado de ninguém, não. Você não é vítima de nada, não, véi. Essas coisas não controlam a sua vida. O Senhor da sua vida é Jesus Cristo. Ei, e o fardo dele é leve, é suave. Entende? É tão melhor a gente sacrificar os nossos sentimentos e o nosso ego para que então a gente alcance uma vida de leveza e verdade do que a gente fugir do sacrifício diante do Senhor, mas viver sacrificando uma vida plena, sacrificar os planos de Deus, sacrificar a alegria e leveza que existe na presença dele. Não existe vida sem sacrifício, porque se a gente está longe de Deus, a gente está sacrificando a vida que a gente pode viver na presença dele, entende? Isso é muito, muito poderoso e é muito importante a gente levar esse toca. Meu filho, se toca, vamos lá, vamos acordar, vamos despertar, vamos reagir. Eu não tenho forças, Camille. Não tem como. Eu tô nesse lugar onde não existe possibilidade de eu sair desse lugar. Eu tô aqui, então, te dando essa sacudidinha. Peça ajuda. Cara, peça ajuda. Se inscreva num CAPS, sabe? Peça ajuda gratuita que seja. Peça socorro. Peça socorro para os teus pastores, para a sua liderança. E peça socorro ao Senhor. Cara, não se conforme em viver menos do que aquilo que o Senhor tem para você, sabe? E o ressentimento é esse lugar, é esse ídolo no nosso coração, que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Porque é através do trauma que a gente olha, é através do trauma que a gente sente, é através do trauma que a gente reage, é através do trauma que a gente tem as nossas lógicas, os nossos jeitos de pensar. E aí? O que está controlando a sua vida? A sua vontade de se vingar, a sua vontade de que você perde as suas noites. Gente, eu era muito essa pessoa. Eu perdia noites e noites remoendo uma raiva, um ódio pelas pessoas. E falando, não, porque eu vou sentar e eu vou detonar e eu vou falar isso. E eu ficava, nossa, montando os scripts na minha cabeça. E até esses dias eu me peguei fazendo isso. Eu tava muito ressentida com uma situação.
E eu fiquei assim, o banho inteiro, sabe? Não, porque eu vou falar assim, isso, eu vou acabar com a raça dela. E não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E tal, o que essa pessoa acha que ela é. E nananana. Tipo assim, o Espírito Santo me constrangeu na hora, tipo... Oi, querida, o que você tá pensando? O que você tá perdendo tempo? Borbulhando nessa raiva, nesse ressentimento, ao invés de estar orando e pedindo graça pra mim, pedindo sabedoria e discernimento pra mim. Apanhei, apanhei do Senhor, mas a gente precisa desses chacoalhões, sabe? E desse controle nos nossos pensamentos também. Quando eu terminei com o menino que eu namorei antes do Victor, foi muito importante pra mim, no meu processo de cura, controlar os meus pensamentos. Eu ficava remoendo, e eu ficava assim, porque eu vou detonar essa pessoa, nananana. E minha vontade era chegar na frente dessa pessoa e falar isso. Até o momento que eu vi que isso consumia os meus dias, eu não podia ficar um pouquinho ociosa, que eu já tava discutindo com aquela pessoa na minha cabeça e, tipo assim, meu coração acelerado e eu passando raiva sozinha dentro da minha cabeça. Meu Deus, até que um dia eu falei, cara, eu não posso mais ficar assim, eu tô perdendo dias. Já foi, já terminou e seguimos o baile, eu sei quem eu sou e dane-se o resto e vamos lá, Camila. Então, toda vez que vinha o pensamento, eu redirecionava. E eu pensava em bolo, pensava em qualquer outra coisa que estava na minha frente, orava e tal. E às vezes até eu evitava, tipo, até mesmo orar sobre o assunto. Por muito tempo eu parei de orar, porque eu começava a orar e só de ter tocado nesse assunto com o Senhor, a minha cabeça já ia longe e eu já voltava para esse lugar de vingança e... Então, é importante que você, junto com o Espírito Santo, possa discernir o que você precisa fazer, o que você precisa fazer por você, porque você não muda ninguém, a gente não muda ninguém, tá? O que acontece, muitas vezes, é uma coincidência da pessoa estar aberta para a mudança, buscando direcionamento para que ela mude, e a gente dá os conselhos. E a gente senta com a pessoa e clareia a mente da pessoa em alguma coisa. Mas são coincidências, essa não é a regra é a pessoa precisa se tocar sozinha de que ela precisa de mudança. A gente é assim. Se chega uma pessoa do nada e fala um monte de coisa confrontando a gente do nada, a gente vai ficar o quê? Ofendido. Não vou querer mudar e escutar aquela pessoa. Eu vou ficar ofendido. Falar, tá falando o quê? Nem perguntei sua opinião. O que você tá achando que você é o quê? Enquanto mais quando é alguém que a gente já tá brigada. Então, cara, respira, mano. Respira. Busca o exemplo em Cristo, em como Jesus lidava com os conflitos, em como Jesus realmente se portava. Busca o fruto do Espírito, sabe? Isso é algo que, nossa, queima muito no meu coração. Ser temperado como Jesus, sabe? Longânimo, o que isso é? Você é tardio para se irar, você é tardio para entrar nesse lugar de vítima, nesse lugar de revolta. Entendeu? Sua paciência é larga, profunda, bem longe. Entende? Você não é otário, mas você é paciente porque você sabe quem você é. Entende? A sua preocupação está no Senhor, no que Ele pensa, no que Ele faz e não nas pessoas. Entende? É esse equilíbrio que a gente precisa buscar ter, gente. Porque senão, realmente, a nossa vida fica refém dos nossos ressentimentos. Fica refém da nossa falta de perdão, sabe? E não perdoe pelo outro. Não perdoe esperando o outro mudar. Gente, isso não faz sentido nenhum. Ou até mesmo, vou comunicar ao outro. Não consigo te perdoar, nananana. Ou, fulano, me perdoa porque eu fiquei com inveja de você. Gente, deixa o fulano lá, entende? Deixa o fulano lá, o fulano nem sabe que você ficou com inveja dele. Por que você tá querendo comunicar que você teve inveja do fulano? Acho que a gente pode discernir isso aí certinho, né? Acho que não precisava. Se um problema que aconteceu dentro da sua própria cabeça, deixa quieto. Se o perdão precisa acontecer no seu coração, você foi constrangido pelo Espírito Santo na sua inveja, por exemplo, você peça perdão a Deus e segue o seu baile, porque o fulano não tá nem aí. O fulano tá lá vivendo a vida dele, entendeu? Umas coisinhas que a gente precisa
ter um pouquinho mais de sabedoria e buscar no Senhor o discernimento. Gente, leiam a Bíblia, busquem o Espírito Santo e busquem ter, acima de tudo, esse hábito de refletir. Opa, será que realmente eu não fiz cagada? Opa, será que realmente é responsabilidade? Será que eu não tenho um pouquinho de responsabilidade nisso? Porque como minha mãe sempre diz, quando um não quer, dois não briga. E, gente, é isso por hoje. Eu espero que você compartilhe muito esse episódio, que chegue a muitas e muitas, muitas pessoas. Isso é muito importante pra mim. E se inscreva no canal, né? Deixe o seu like, isso é muito importante pra gente também. Comente, né, o que vocês acharam, o impacto que teve, se falei besteira ou não. É muito importante pra mim ter esse tipo de conversa com vocês, tá bom? E, gente, não esqueçam que também, se você quiser patrocinar a gente, apoiar os nossos projetos, esse lugar está aberto, né? Você pode nos patrocinar roupa, equipamento, que seja, trazendo aqui o seu produto. A gente pode estar abrindo esse espaço para que você possa apoiar nosso projeto e vai fazer muita diferença, vai trazer muito impacto. E é isso. Só me chamar aqui no e-mail da descrição ou no e-mail que tá no meu Instagram, @CamileCabanas. Gente, conto com vocês. É nóis, até o próximo episódio. Beijo, tchau!